Mac FM, sintam todos cumprimentados. Estamos aqui mais uma vez para um vídeo de backtesting do par Euro CHF ou Euro Swift Franc. Ok. Eu tive aqui uma oportunidade de compra neste par. Então, vou explicar detalhadamente como é que eu enxerguei essa oportunidade de compra e de que forma nós executaríamos essa oportunidade. Primeiramente, eu vim para o time frame do diário para entender qual é que é o viés. Ok, para entender qual é que é o viés. Eu pude notar aqui que estávamos em uma tendência de baixa, né? No time frame do diário, né? Podemos ver aqui topo, fundo, topo, fundo, ok? O preço ele vem caindo, respeitando o topo e rompendo o fundo. Então, eu marquei a minha última quebra de estrutura aqui no diário. Ok, tenho aqui a minha última quebra de estrutura. De seguida, eu marcaremos o topo responsável pelo rompimento do fundo, do fundo, né? Temos aqui esse topo que foi responsável pelo rompimento do fundo. Ok, já temos aqui a estrutura identificada. Depois de eu identificar a estrutura, eu procurei identificar, como estamos em tendência de baixa, eu procurei identificar quais são as regiões, as possíveis regiões que o preço poderá testar para eu aproveitar essas oportunidades, ou quais são as regiões em que eu vou optar por vender, né? As regiões em que eu vou optar por vender. Então, primeiro, eu estico aqui a minha Gunbox, né? Para identificar a região premium e a região de discount. Ok. O preço já havia preenchido até 50% da estrutura anterior, né? Então, de seguida, eu marquei as minhas regiões. As minhas regiões em que eu estava à espera de ver um teste, por seguida uma confirmação e pegar as vendas, né? Como nós sabemos que no FCMC o preço, ele, em tendências de baixa, ele tem a característica de romper fundos, retestar até uma região de oferta, gerar uma confirmação e voltar a romper o topo, né? Porque sabemos que topos e fundos são os locais de maior concentração de liquidez. Então, depois de eu ter marcado esta minha região aqui, até deixa-me cortar só aqui mesmo. Não, até não há necessidade de eu cortar, né? Ok, deixa-me cortar só aqui. Eu quando enxerguei o preço, ele estava aqui, né? Quando eu enxerguei, ele estava aqui. Então, depois de eu ter marcado a minha região de oferta, eu percebi algo que o preço ele já estava próximo àquela região, só que, como podemos ver aqui, nós temos muitos topos, né? Nós temos muitos topos abaixo daquilo que é a minha região de oferta. Então, eu fui para o time frame do H4, né? Fui para o H4. Deixa-me só cortar, porque o setup surgiu aqui no H4. O setup de compra, né? Surgiu aqui no H4. Eu enxerguei o seguinte. Ok, o preço testou, né?
a minha região da supply. Só que há muitos toques, né? Há muitos topos formados aqui, abaixo da minha região de oferta. Então, eu marquei esta região toda como liquidez. Eu disse, não. O preço, ele vai voltar a testar novamente a minha região da supply. Por que ele voltaria? Porque ele terá que liquidar esses topos aqui. Eu olhei esses topos como sendo liquidez. O preço voltará, né? Fará uma movimentação dessas, vai liquidar os topos, de seguida esperar por uma nova confirmação e surfar naquilo que é o movimento de baixo. Então, já tinha os topos marcados, né? Eu esperei com que o preço caísse até uma região estratégica onde eu pegaria a compra, mas com confirmação até a captura desses topos. Então, eu marquei aqui, marquei a minha quebra de estrutura. Tenho aqui a minha quebra de estrutura. De seguida eu tenho o fundo, né? Eu tenho o fundo aqui. O fundo responsável pelo rompimento. Ok. De seguida eu marquei aqui a minha região. A região que eu estava à espera de ver o preço testar, gerar uma confirmação. Testar, gerar uma confirmação. Para eu optar pela compra, né? Recordando que sem confirmação nós não executamos nenhum trade. De seguida eu marquei um top ou um fundo. Esse fundo aqui eu olhei como sendo liquidez, né? O preço viria, liquidaria este fundo, que mitigaria a minha região de demanda e geraria uma confirmação. Somente com confirmação é que eu optaria por comprar. Por quê? Porque daríamos no caso de o preço retrair, manipular um pouco aqui, acumular um pouco, de seguida rompesse este fundo. Daí a minha visão iria mudar, né? Eu já teria naquela de que não, o preço realmente quer reverter, né? Aqueles topos acima serão considerados liquidez, mas o meu viés passaria a ser de baixa, porque o último fundo forte dentro daquilo que é a estrutura foi rompido, demonstrando para mim que o preço está disposto a reverter, né? De seguida, esperei calmamente até o preço. Ok, eu tive aqui o toque na minha região de demanda. Como eu já venho dizendo aqui que os meus setups eles são feitos em time frames diário, refinados no H4, confirmação no H1, setups feito no H4, refino no H1, confirmação no M30. Estamos no H4 aqui, né? Então a confirmação ela será pegue no time frame de M30. Ok, vou para o frame de M30. Ok, eu vou marcar o seguinte, eu vou marcar aqui, né? Ok, de seguida vemos que o preço caiu. Ok, aqui, né, o preço manipulou-nos. Ok, manipulou por quê? Porque parece que ele rompeu aqui um topo, né, da estrutura interna, este aqui. Parece que ele rompeu um topo da estrutura interna, ok? Acredito que alguns trades, né, marcaram esta região como sendo uma região de demanda. Se calhar executaram este trade, mas acredito que para quem executou este trade levou um stop loss, porque o preço
retraiu, ok? O preço aqui vai capturar este fundo, acumulou, ok? Capturou o fundo. Um aspecto extremamente importante, o preço não rompeu o fundo, simplesmente capturou, né? Caso o preço rompesse este fundo aqui, o topo que eu consideraria como válido, né? Seria esse topo para mim seria válido. Então, simplesmente eu esperaria o rompimento deste topo aqui para validar as minhas compras, né? Mas como o preço não rompeu o fundo, este topo é fraco. Este topo é considerado como uma liquidez. O preço vai romper aquele topo. Podemos perceber aqui mesmo, o preço vai demonstrar isso. Ok, eu tenho essa captura de liquidez, né? Eu tenho essa captura de liquidez. Né? Eu vou afastar só isso aqui. Dentro dessa estrutura, eu tenho aqui uma quebra de estrutura, né? Temos uma quebra de estrutura aqui. Ok, de seguida, nós vamos esperar com que o preço. Ok, de seguida eu tenho aqui a violação de estrutura, mas não. Como assim violação de estrutura? O preço, depois de capturar o fundo, né, este fundo aqui, ele realizou aquilo que é o choque, né? A violação de estrutura, demonstrando para nós que o viés neste momento será de alta. Ok? Eu tenho aqui o rompimento deste topo forte da estrutura interna. Ok? De seguida, marco aqui a minha região de demanda. Ok, marco aqui a minha região de demanda. Já tenho a minha região de demanda marcada. E qual é que é o fundo? O fundo é este aqui. O fundo mais baixo é este aqui, né? Este aqui é o fundo mais baixo. Mas eu não coloquei o meu stop loss nesta região porque o risco retorno não seria bom. Preferi correr o risco. Né? Deixa-me só marcar essa liquidez. Eu preferi correr o risco colocando o meu stop loss abaixo de 2 fundos, né? Coloquei o meu stop abaixo de 2 fundos para que eu tenha um potencial de risco retorno muito bom. Se gerar stop loss, estaria tudo ok, mas se gerasse take profit, seria ainda mais vantajoso para mim, né? Ok, eu tenho aqui a região marcada. Então, onde que eu coloquei o meu stop loss? Eu tenho o primeiro fundo, este aqui, e tenho o segundo fundo, e eu coloquei o meu stop loss abaixo do segundo fundo. E o take profit aqui, como já sabem, eu sou swing trade. Então, a minha ideia era de negociar o preço até a captura daqueles topos, mas eu optaria por sair nesta região aqui, de oferta, porque nós tivemos uns rompimentos na estrutura interna, então que poderiam gerar
poderiam gerar uma possível reversão, mas eu optaria mesmo por colocar o teu stop loss na captura, mas o preço não chegou até cá por causa das notícias, né? Tivemos muitas notícias no decorrer dessa semana que impulsionaram com que o preço retraísse de novo e não atingimos aquilo que é o take profit. E um aspecto importante, aqui mesmo neste trade, nós temos uma outra confirmação, né? Temos uma outra confirmação aqui mesmo. No time frame do H1, eu percebi isso depois, né? Que aqui mesmo, no time frame de M15, nós tivemos uma outra confirmação, ok? Para quem não tivesse confortável executar, né? Nesta região, poderia esperar esta confirmação e executaria o trade tranquilo. Qual é essa região, ok? Depois do teste nesta região, eu pude ver o rompimento aqui de um fundo, de seguida o rompimento de um topo, cá no M15. Eu acho que também teríamos um risco retorno, se calhar mais melhorado. E eu tenho aqui a região de demanda. Ok, para quem quisesse esperar pela segunda confirmação, era só marcar esta região. E o take profit, eu acho que teríamos um melhor risco-retorno nesta. Lembrando que o preço não chegou, né, até lá por causa das notícias. Iremos ver aqui que o preço ele reverteu. Ok, tivemos esse teste, rompimento do primeiro topo, ok, break-even, já sabemos, no rompimento do segundo topo, ok. Ok, paciência. Eu acho que já teremos colocado o preço no break-even, porque o preço já rompeu o segundo topo da estrutura interna. Podemos ver aqui o primeiro rompimento, de seguida o segundo rompimento. Já poderemos tirar os nossos stop loss por break-even. De seguida levaríamos um profit, né? Eu acho que teria mesmo saído no break-even, né? Porque uma vez que eu entro, eu só saio no break-even ou no take profit, break-even, take profit ou stop loss. E esse aqui seria mais um trade executado com muita paciência. Seria um trade executado com muita paciência, com muita classe. Espero que curtam do backtesting, espero que colham algum aprendizado, né? Com o que foi dito, com tudo aquilo que foi dito aqui. Por fim, deixa-me só ver quanto tempo durou este trade. Só quero visualizar quanto tempo durou o trade. Até 6 dias, né? 6 dias dentro do trade. Então é isso. Espero que curtam, né? Espero que colham algum aprendizado.